Eu tinha 19 anos quando descobri que os R$ 50.000 que meus pais guardaram para minha faculdade simplesmente sumiram. E o pior, foi meu próprio irmão quem roubou tudo para pagar dívida de apostas. O que eu fiz depois disso transformou o Natal da minha família num pesadelo que ninguém vai esquecer. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos agora, e essa história aconteceu há 3 anos atrás. Na época, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, estava cheio de planos, sonhando em estudar engenharia numa universidade particular boa. Meus pais sempre me disseram que tinham guardado dinheiro desde que eu nasci para garantir meus estudos. Era uma promessa que eles fizeram quando eu era criança. Mas em dezembro daquele ano, tudo desmoronou, e o responsável por isso foi a última pessoa que eu imaginava. Tudo começou numa tarde de segunda-feira. Eu estava em casa estudando para um vestibular quando minha mãe entrou no meu quarto com uma cara estranha. Ela parecia nervosa, tipo quando você sabe que algo muito ruim vai ser dito, mas a pessoa ainda está procurando as palavras certas. Sentou na minha cama, respirou fundo e disse que precisava conversar comigo sobre a faculdade. Meu coração disparou na hora. Pensei que talvez eles não tivessem conseguido guardar o suficiente, sabe? Que eu ia precisar trabalhar um pouco mais, fazer um empréstimo estudantil, essas coisas. Mas o que ela me contou foi muito pior. Ela me disse que o dinheiro tinha sumido. Todo ele. R$ 50.000 que eles juntaram durante 19 anos, colocando R$ 250 por mês numa poupança, fazendo sacrifícios, deixando de viajar, de trocar de carro, de fazer reformas em casa. Tudo isso para garantir meu futuro. E agora não tinha mais nada. Eu fiquei em choque. Perguntei como isso era possível. Alguém tinha invadido a conta? Foi fraude bancária? Minha mãe começou a chorar. E aí ela soltou a bomba. Foi meu irmão. Rafael, meu irmão mais velho, tinha 26 anos na época. Ele sempre foi o cara popular, cheio de amigos, sempre saindo, sempre com algum esquema para ganhar dinheiro rápido. Meus pais meio que passavam a mão na cabeça dele, porque ele era o primogênito, sabe como é. Mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Aparentemente, há uns 2 anos atrás, o Rafael começou a apostar. Primeiro era só futebol, aquelas apostas online que todo mundo faz. Depois ele entrou em cassinos online, pôquer, roleta, essas coisas. E como todo viciado, ele começou a perder. Muito. As dívidas foram crescendo. Ele devia para sites de apostas, devia para agiotas, devia para amigos. E quando a pressão ficou grande demais, quando os caras começaram a ameaçar ele de verdade, ele fez o impensável. Meu irmão tinha acesso à conta bancária dos meus pais, porque minha mãe tinha colocado ele como autorizado há anos atrás, quando ela quebrou o braço e precisava de alguém para pagar as contas dela. Ela nunca tirou o acesso dele depois disso, e ele usou isso para roubar o dinheiro do meu fundo de faculdade. Não foi de uma vez só, ele foi tirando aos poucos durante 6 meses. 1.000 aqui, 2.000 ali. Meus pais não checavam a conta com tanta frequência, porque confiavam que estava tudo bem. Só descobriram quando minha mãe foi ver quanto tinha para planejar minha matrícula e viu que o saldo estava quase zerado. Quando confrontaram o Rafael, ele confessou tudo, chorou, pediu perdão, disse que estava desesperado, que ia pagar de volta. As desculpas de sempre. Meu pai ficou arrasado. Minha mãe entrou em depressão. E eu? Eu fiquei com um ódio que eu nunca senti na vida. Os dias seguintes foram horríveis. Meu pai mal falava comigo, acho que de vergonha. Minha mãe vivia chorando escondida. E o Rafael? Ele continuava vivendo na casa dos meus pais como se nada tivesse acontecido. Claro que ele pediu desculpas para mim também, disse que ia dar um jeito, que ia trabalhar e pagar tudo, mas eu sabia que era mentira. O cara tinha 26 anos, não tinha emprego fixo, fazia uns bicos aqui e ali e já devia para meio mundo. Como ele ia juntar R$ 50.000? Era impossível. E o pior é que meus pais meio que aceitaram essa desculpa. Eles estavam tão destruídos, tão decepcionados, que simplesmente não tinham energia para brigar mais. Mas eu tinha. Fiquei semanas pensando no que fazer. Cogitei ir na polícia, mas minha mãe me implorou para não fazer isso. Ela disse que não queria ver o filho dela preso, que já estava tudo ruim o suficiente. Pensei em confrontar o Rafael de novo, em brigar fisicamente com ele, mas isso não ia trazer o dinheiro de volta. Foi aí que tive uma ideia que na hora me pareceu perfeita, mas que eu não tinha noção da bomba que ia explodir. Dezembro tinha chegado, era meio do mês e o Natal estava chegando. Todo ano a gente fazia uma ceia enorme na casa dos meus pais. Vinham meus avós,
tios, tias, primos, todo mundo. Era tipo a tradição mais importante da nossa família. Todo mundo levava algo, todo mundo ficava junto, era aquela coisa de família unida e feliz. E eu decidi que ia usar esse Natal para expor o Rafael na frente de todo mundo. Pode parecer cruel, eu sei, mas na minha cabeça ele tinha que pagar pelo que fez. Não só financeiramente, mas socialmente também. Ele tinha destruído meu futuro, tinha destruído a paz da nossa casa. Por que ele merecia continuar sendo tratado bem pela família? Comecei a planejar. Não contei nada para os meus pais, claro. Eles jamais iam deixar. Também não contei para os meus avós nem para ninguém. Guardei tudo para mim e esperei o dia chegar. O Rafael, na boa dele, continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Até comprou presentes para todo mundo para o Natal, provavelmente com dinheiro que pegou emprestado de novo. Ele era bom nisso, em fingir que estava tudo bem. Chegou o dia 24 de dezembro. A casa estava cheia. Devia ter umas 25 pessoas lá. Meus avós chegaram cedo, meus tios também. A mesa estava linda, cheia de comida. Peru, arroz, farofa, tender, sobremesas, aquela fartura toda. Todo mundo rindo, conversando, tirando foto. O clima era perfeito. Até que chegou a hora da ceia. A gente sempre fazia uma coisa antes de comer. Meu avô, que era meio religioso, fazia uma oração agradecendo pela família, pela comida, pela saúde. Depois, cada pessoa falava algo que era grato naquele ano. Era meio cafona, mas era tradição. Quando chegou minha vez, eu respirei fundo. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia ter um traque, mas não voltei atrás. Levantei da cadeira e disse que queria agradecer algo diferente esse ano. Falei que queria agradecer por ter aprendido uma lição muito importante sobre confiança e família. Todo mundo ficou me olhando meio sem entender. Aí eu soltei. Contei tudo, na frente de todo mundo. Falei sobre o fundo de faculdade, sobre como meus pais guardaram aquele dinheiro durante 19 anos. Falei sobre como eu tinha planos, sonhos e como tudo isso foi destruído. E então eu olhei para o Rafael e disse, bem alto e claro, que foi ele quem roubou tudo. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. As pessoas começaram a olhar para o Rafael, depois para mim, depois para os meus pais. Minha mãe ficou branca. Meu pai abaixou a cabeça. E o Rafael? Ele ficou vermelho. Tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. Continuei. Falei que ele tinha usado o dinheiro para pagar dívidas de apostas, que ele era viciado em jogo, que ele tinha roubado da própria família e estava ali, sentado na mesa, como se merecesse estar com a gente. Minha avó começou a chorar. Meu avô levantou da cadeira e foi até o Rafael, pedindo para ele dizer que aquilo era mentira, mas o Rafael não conseguiu. Ele só ficou lá, parado com a cabeça baixa. Aí começou o caos. Meus tios começaram a gritar com ele. Minha tia chamou ele de vagabundo. Meu primo mais velho, que sempre foi próximo do Rafael, disse que nunca mais queria ver a cara dele. A ceia, que deveria ser um momento feliz, virou uma guerra. Minha mãe veio até mim, desesperada, perguntando por que eu fiz aquilo. Ela estava chorando, me implorando para parar, mas eu não parei. Disse que todo mundo tinha o direito de saber o tipo de pessoa que o Rafael era. O Rafael saiu da mesa, subiu para o quarto dele e trancou a porta. Algumas pessoas foram embora na mesma hora, disseram que não iam ficar para aquela situação. Outras ficaram, mas ninguém comeu. A comida ficou lá, intocada, enquanto todo mundo discutia sobre o que tinha acontecido. Meu avô tentou colocar ordem, disse que família é família e que a gente precisava se unir, mas não adiantou. O estrago já estava feito. A noite acabou em desastre total. Metade da família foi embora com raiva. A outra metade ficou, mas ninguém estava feliz. Meus pais não falaram comigo pelo resto da noite. Eles estavam furiosos comigo também, não só com o Rafael. Disseram que eu tinha humilhado a família, que tinha escolhido o pior momento possível para expor aquilo. Mas para mim era exatamente o momento certo. Eu queria que doesse. Queria que o Rafael sentisse a vergonha que eu senti quando descobri que meu futuro tinha sido roubado. No dia seguinte, no Natal, a casa estava em silêncio. Ninguém abriu os presentes. Ninguém comeu as sobras da ceia. Minha mãe trancou no quarto. Meu pai saiu de casa cedo e só voltou de noite. E eu? Eu fiquei no meu quarto, pensando se tinha feito a coisa certa. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram.
Minha avó me ligou chorando, dizendo que eu tinha destruído a família. Meus tios pararam de falar comigo. Até meus primos, que sempre foram meus amigos, começaram a me evitar. Eles achavam que eu tinha exagerado, que tinha sido cruel demais. E talvez eles estivessem certos. O Rafael acabou saindo de casa uma semana depois. Ele foi morar com um amigo. Meus pais ficaram ainda mais arrasados com isso. Minha mãe entrou num estado depressivo sério. Precisou começar a tomar remédio. Meu pai mal olhava para mim. E eu me sentia culpado, mas ao mesmo tempo ainda sentia raiva. Passaram-se alguns meses. Eu consegui um emprego. Comecei a guardar dinheiro para tentar pagar minha própria faculdade. Não era o ideal, mas era o que eu tinha. Meus pais continuavam distantes. A família continuava dividida. Até que em abril, uns 4 meses depois daquele Natal, meu pai me chamou para conversar. Sentou comigo na sala e disse que tinha algo para me dizer. Ele me contou que o Rafael estava fazendo tratamento, tinha começado a frequentar reuniões de viciados em jogo, estava tentando se recuperar. Também tinha conseguido um emprego de verdade, estava pagando suas dívidas aos poucos e, mais importante, estava tentando juntar dinheiro para me devolver o que tinha roubado. Meu pai disse que sabia que eu estava magoado, que tinha todo o direito de estar, mas que do jeito que eu lidei com a situação não foi correto. Ele disse que expor o Rafael daquele jeito não só humilhou meu irmão, mas humilhou toda a família, que tinha jeitos melhores de resolver aquilo. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Eu estava tão consumido pela raiva, tão focado em fazer o Rafael pagar pelo que fez, que não pensei nas consequências. Não pensei em como aquilo ia afetar meus pais, meus avós, toda a família. Só pensei em mim mesmo. Hoje, 3 anos depois, as coisas melhoraram um pouco. O Rafael continua em tratamento, continua trabalhando. Ele já me devolveu 15 mil reais do que pegou. Ainda faltam 35 mil, mas pelo menos ele está tentando. A gente não é próximo como éramos antes. Talvez nunca sejamos de novo, mas a gente se fala, se respeita à distância. Meus pais voltaram a falar comigo normalmente, mas a relação nunca foi a mesma. Tem uma mágoa ali que não sei se vai passar. A família? Bom, alguns me perdoaram, outros ainda me olham com decepção. As ceias de Natal nunca mais foram iguais. Muita gente parou de ir. Minha faculdade consegui entrar, estou no 3º ano de engenharia agora. Pago com o dinheiro que trabalho e com o dinheiro que o Rafael está me devolvendo aos poucos. Não é fácil. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo é cansativo demais, mas estou conseguindo. Olhando para trás, eu entendo a raiva que senti. O que o Rafael fez foi horrível, imperdoável em muitos sentidos. Ele roubou não só dinheiro, mas confiança, segurança, paz, e eu tinha todo o direito de estar furioso. Mas a forma como eu lidei com isso foi errada. Eu deixei a raiva me controlar. Quis vingança, quis ver ele sofrer, e no processo acabei machucando todo mundo ao meu redor. Meus pais não mereciam aquilo. Meus avós não mereciam aquilo. Até meus tios e primos, que não tinham nada a ver com a história, saíram feridos. Se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Teria conversado mais com meus pais, teria procurado outras formas de fazer o Rafael pagar pelo que fez. Talvez tivesse ido na polícia mesmo, apesar da resistência da minha mãe. Ou talvez tivesse dado um ultimato para ele, forçado ele a buscar tratamento antes de expor tudo. Mas não dá para voltar atrás. A única coisa que dá para fazer é aprender com os erros e tentar ser melhor no futuro. Essa história me ensinou muita coisa. Me ensinou que raiva, por mais justificada que seja, pode nos fazer tomar decisões que a gente vai se arrepender. Me ensinou que vingança não traz paz, só traz mais dor. E me ensinou que família, por mais complicada que seja, ainda é família, e que a gente precisa pensar bem antes de fazer coisas que podem destruir esses laços para sempre. O Rafael errou feio, mas eu também errei, e estamos os dois agora tentando consertar os pedaços do que quebramos. Não sei se em algum dia as coisas vão voltar ao normal. Provavelmente não, mas pelo menos estamos tentando. Se você está passando por algo parecido, se alguém que você ama te traiu ou te machucou de alguma forma, eu entendo a dor que você sente. Eu entendo a vontade de fazer essa pessoa pagar, mas pense bem antes de agir. Pense nas consequências, pense em quem mais pode sair ferido no processo, porque no final das contas, a raiva passa, a vingança passa,
mas as consequências das nossas ações ficam para sempre. Se inscreve no canal para mais histórias reais como essa.